É isso aí, olá, mais uma vez, família Conexão Três Pontas, para você, muito bem-vindo na noite de hoje, 30 de dezembro, a última segunda-feira de 2024, mais uma edição, né? A quinta edição do já tradicional Pod Café Podcast, para você ligado no Facebook do Conexão Três Pontas e também depois o programa de hoje, como sempre, está lá em todas as redes sociais e no site oficial do Conexão Três Pontas também. Deixa eu apresentar o nosso ilustre convidado da noite, que vai tomar um café com a gente, bater um papo muito bacana. Meu amigo, meu irmão, Maicon Machado, bem-vindo. Imenso prazer te receber no último programa do ano, até porque tem ditado que fala que os últimos serão os primeiros. Obrigado, Roger. Estou muito agradecido, muito feliz de estar aqui, né, para bater esse papo com você, também levar informações, bater um papo também com os internautas, já que eu já acompanhei seu programa e vi que tem essa interação também. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Conexão. É isso aí. A partir de agora, você começa a mandar a sua mensagem, o seu abraço, o seu alô e também a sua pergunta para o vereador, ex-presidente da Câmara, vice-prefeito eleito de Três Pontas, Maicon Douglas Machado. Maicon, para a gente poder começar, fala para a gente, por favor, se bem que é uma coisa assim, quase que desnecessária, mas pelo menos a praxe pede isso. Quem é Maicon Douglas Machado? Tão difícil a gente falar da gente, né, mas eu vou falar um pouco da minha história, que eu acho que vai resumir bastante, né? Eu sou filho do Vino SAAI, bastante popular aqui em Três Pontas, né? Trabalhou muitos anos no SAAI, no Serviço Autônomo aqui de Três Pontas. Trabalhou em vários setores lá, e com isso também ficou muito conhecido na cidade. Eu sou neto do Ivo, né? Que inclusive está na época de companhias de reis, de família de reis, né? Então, meu avô também é muito conhecido, é dos Machados, da Marquês de Abrantes. Minha mãe é conhecida como filha da catequese, né? Há muitos anos ela se dedica a essa causa religiosa, também muito popular, muito querida, muito conhecida. E há 14 anos minha mãe também é conhecida como filha do posto, né? Já que ela passou em todo o processo de seleção e hoje ela atua na Prefeitura Municipal de Três Pontas, no PSF. Ela também é muito conhecida, muito querida, por ter, né? Eu acho que até eu puxei muito a ela, essa questão do cuidado, da empatia, da atenção que a gente sempre dá. Então, sou filho do Vino, da filha, tem 2 irmãos, que é a Carol, que é o Max também, hoje muito conhecido na cidade, por ser um bom personal, um bom profissional, né? Hoje também é referência no beach tennis em toda a região. A minha irmã, a Carol, está estudando agora técnico em enfermagem, se Deus quiser logo vai estar no mercado também, e que vai também ser reconhecida, ela já é muito querida, com certeza vai ter o seu destaque e seu espaço aí na profissão que ela escolheu. Tem uma sobrinha, que é como se fosse uma filha, um tesouro, né, que é a Maria Júlia, é a minha inspiração, é a minha vontade de fazer Três Pontas e fazer o melhor para todas as crianças, é realmente a minha sobrinha, porque a gente olha o olhar tão sincero, tão carinhoso, tão amoroso das crianças, né? Então, através dela, me traz força para poder fazer cada vez mais por nossa cidade. Desde muito pequeno, na luta, né? Sou de uma família muito simples, uma família muito humilde, meus avós, né? Lutaram muito para ter tudo que tem hoje, meus pais. Fui estudar muito cedo fora da cidade, né? Em outra cidade. E sempre fui destaque na escola também, né? Desde pequeno. Fui aluno padrão, tudo quanto é série, muito cartão de honra, todos os meus professores. E assim, eu abro um parênteses até antes de qualquer fala aqui, deixar meus sentimentos aqui para uma das mulheres que me ensinaram a ler. Hoje nós perdemos a Marusa, né? Foi uma das minhas primeiras professoras. Ela foi uma das minhas alfabetizadoras. Eu estive lá hoje de coração muito angustiado, mas eu tenho certeza que ela está no lugar e vai ensinar muito mais também no céu, né? Ensinar a generosidade e o amor. Enfim, eu sempre fui muito destaque, sempre me destaquei enquanto aluno, por essa questão também de ter muita empatia, muito cuidado com o próximo. E com 17 anos eu fiz plenários, né? Eu formei em administração de empresas. Logo eu consegui ingressar numa instituição financeira, num banco. Também fiz uma carreira bastante sólida, consegui chegar à gerência bem novo, eu com 21 anos. Eu já tinha uma carteira de clientes, pessoa física, né? Direcionada ao público aposentado. E aí tem todo esse cuidado também que eu tenho com os idosos, né? Que eu tratava com muitas pessoas idosas, mas também com pessoas que estavam encostadas provisoriamente, temporariamente, por algum benefício temporário do INSS.
E depois eu fui promovido a gerente de pessoa física no banco, e depois também gerente geral de uma agência lá em Varginha, no Banco Mercantil. Quando eu fui desligado, eu tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar no CISU, que inclusive nosso prefeito eleito, nosso futuro prefeito e atual vice-prefeito, o Luizinho, a qual também transmito já um abraço, foi eleito presidente, né, e eu incentivei muito para que isso acontecesse, por eu já ter passado por lá. Sei como agir, como lidar e fazer o CISU realmente atender muito mais gente. Não só os três contatos, né, porque o CISU é um consórcio intermunicipal aqui da nossa região, mas também toda a nossa região. Eu trabalhei também no CISU, trabalhei no setor de Bolsa Família, aqui em Três Pontas, e aí depois eu ingressei na carreira do magistério. Enquanto eu estava no banco, o banco tinha um programa de incentivo, Roger, que ele pagava para todos os seus funcionários ou uma pós-graduação ou uma outra graduação. E eu optei por fazer matemática. E aí eu terminei o curso de matemática, logo eu comecei a lecionar algumas matérias afins à contabilidade bancária, atendimento ao público, que eu trabalhava no banco e comecei a dar aula. Mas logo depois, quando eu fui desligado do banco, já trabalhando no CISU, eu comecei a pegar aulas no Estado, por contrato. Eu peguei aulas no Estado, logo depois fiz uma pós-graduação na área de educação inclusiva, comecei a atuar na PAI, né? Então, o pessoal fala, quem bebe da água da PAI, né? Nunca mais deixa de beber. Então, há 8 anos, praticamente, eu estou na PAI. Esse ano eu tive que afastar, foi maio, junho, justamente pelo período eleitoral, né? Mas é uma instituição que eu prezo muito, então aí também me veio essa paixão pelas pessoas com deficiência, né? As pessoas com autismo, síndrome de Down, deficiências múltiplas, enfim. Sempre muito cuidadoso, muito atencioso. E em 2016 eu decidi colocar minha mão à disposição do Povo Três Pontas. Aí é a próxima questão. Mas antes, matemática, que foi a sua pós-graduação. Foi uma segunda graduação. A segunda graduação. Mas o Machado, além de tudo que a gente conhece, é um homem vidrado em números, é um homem que vive por conta dos números, tudo que faz tem números que balizam a sua vida. Não tem, olha. Eu vou fazer um café com você nesse trabalho. Eu, enquanto ensino fundamental 2, né, que é o antigo de quinta a oitava série, hoje a sexta ao nono, eu tive uma professora muito conhecida em Três Pontas, muito popular, também conhecida por sua braveza, vamos dizer assim, que é a dona Ana Maria Fabre, dona Ana, né, do Pedrinho aqui. Ela foi minha professora de matemática, e eu lembro muito bem, na época eu estudava na escola Maria da Castro, e ela chamou meu pai para a reunião, e eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, mas o que eu fiz? Eu era um bom aluno, né, sempre com boas notas. E aí depois meu pai me chamou para conversar, eu estive na escola hoje, em reunião com a dona Ana, sou professor de matemática. Ela pediu para ver se a gente conseguia colocar numa escola, talvez particular, ou até fora da cidade, porque você tem muita facilidade com matemática. E a partir dali eu realmente comecei a perceber que eu tinha essa facilidade, apesar de não gostar muito. Inclusive, hoje eu falo para os meus alunos, gente, para gostar de matemática tem que ser fera. Mas se você gostar da pessoa que na matemática, já é meio encaminhado. Foi o que aconteceu comigo. E aí, com isso, comecei a gostar ainda mais da dona. E fui criando esse vínculo com a matemática, esse gosto, essa curiosidade. Tem muita coisa que a gente sempre aprende, né, Marcos? Tem coisa que eu não sei de matemática. Um dia desse mesmo, a pessoa falou assim, vai, você não fazer tal operação. Mas já é coisa de limite derivado, que a gente vê na faculdade. Por exemplo, eu posso ver, mas eu preciso de uns 2 dias para relembrar. A gente conseguir ajudar a pessoa que me pediu. Mas, de fato, eu fiz matemática, hoje eu trabalho no Fundamental 2 com a matemática, com muito domínio, graças a Deus. Mas a minha paixão, agora eu fiz pedagogia também. Que aí eu comecei a gostar realmente de todo o processo educacional, não especificamente dos números. Então, na verdade, eu não sou muito vidrado, não tenho essa paixão, essa loucura, igual muitos têm, por números, não. Mas eu gosto da matemática, eu gosto do desafio, quando me dá alguma coisa para realmente chegar na solução, na resolução, é um desafio. Enquanto eu não consigo, eu fico com aquela angústia, aquela vontade de chegar no estado correto, mas eu realmente não sou vidrado, não tenho aquela loucura por matemática. Mas pelo pouco que a gente conversou aqui no nosso Pão de Café podcast, para aproveitar e agradecer a vocês que já estão acompanhando e também vocês que vão acompanhar em qualquer horário, afinal de contas, o programa fica gravado e você vai acompanhar no site oficial do Conexão Três Pontas e também em todas as nossas redes sociais, no conforto do seu lar, na sua casa, em qualquer horário, no ambiente que você preferir. E, claro, era sabido que hoje a audiência
seria maior, afinal de contas, nós temos uma pessoa muito querida em Três Pontas, que o ex-presidente da Câmara, atual vereador e vice-prefeito eleito, a partir de 1º de janeiro, vice-prefeito de Três Pontas. Maicon, o pouco que a gente conversou até agora, e uma linha de conversa diferente, né, um perfil diferente que é o Pô de Café, eu estou impressionado com a busca pelo conhecimento. E isso também é o meu perfil, também estou fazendo pós-graduação. Eu errava quando eu dizia que eu fiz faculdade depois de velho, mas, na verdade, não existe idade para você buscar o conhecimento. E aí, quando eu fui agraciado com um honra ao mérito de jornalismo, eu chorei pra caramba, eu fiquei feliz demais de ter sido homenageado no ONIS. Aí eu lembrei de um grande filósofo que disse: só sei e nada sei. É assim na sua vida também? Sim, com certeza. A gente aprende a cada momento, a cada minuto, né? E aí, eu gostaria de abrir um parênteses já para mandar um abraço. Eu tenho certeza que ele está acompanhando, que ele gosta muito de acompanhar os seus programas. Eu também gosto muito do Maicon, que é o João Vitor. Sim. É um grande incentivador, que está falando aí da busca pelo crescimento. Sim. Além da pós-educação inclusiva, em políticas públicas, em serviço, então, tem várias coisas, acho que tem 7, se não me falha a memória. Eu recentemente fui aprovado no mestrado, né? Então, a partir do dia 10 de março, estou já matriculado, graças a Deus, eu vou fazer o mestrado da UFRA, eu consegui passar todo o processo, é uma faculdade federal, né? Que torna um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, eu estou muito feliz, eu vou fazer um mestrado em educação. Foi por muito incentivo e muita cobrança do João Vitor e também do próprio Maicon. Eu preciso passar 3 anos tentando esse mestrado e agora vem. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui também. Alguns abraços, né? O Maicon, nosso convidado especial dessa noite de hoje, falou do Luizinho, mandar um abraço para o Luizinho, que eu acompanho a carreira política desde o início, lá no Legislativo. Também mandar um grande abraço para aquele que, na minha opinião, enquanto cidadão, é o responsável por uma gestão de excelência, para mim, um dos melhores prefeitos da história de Três Pontas, que é o Marcelo Chaves. Um abraço para o Marcelo, que esteve aqui semana passada também. E mandar um abraço para o João Vitor, que, quando eu falo do João Vitor, e vem sempre a questão da importância que foi o fato dele ter lutado junto com a Adriene, saudosa ex-prefeita, com o Darcy Ribeiro no terceiro milênio, que é o amor que eu tenho na vida, na educação, pura gratidão, que é mestre reitor Stefano Barra Gazola, quem eu devo a minha formação profissional, eu devo ao Stefano. Então, essas mãos unidas trouxeram Unis, e isso mudou a vida de Três Pontas. Então, quando você fala no João Vitor, eu vou sempre lembrar. E dentre tantas coisas, já foi secretário, já foi vereador, enfim, mas ter contribuído de forma fundamental para a vinda do Unis é algo realmente que me chama a atenção. Maicon, você falou... Um parênteses, claro, que está lembrando, nós tivemos um curso de imersão dos novos livros, né? Você até vou pegar lá no café. O João Vitor, juntamente com o próprio pessoal do Grupo Patete, já fez um pré-anúncio. Está vindo um curso de enfermagem do Três Pontas, né? Que é uma demanda já antiga, assim como outros cursos. E o que nós, eu, o Luizinho, toda a administração, inclusive com o apoio próprio do Nunes, do João Vitor, de pessoas que têm essa articulação, é trazer cada vez mais possibilidades e opções para os 3 pontos de cursos, né? A gente sabe que a mão de obra qualificada é cada vez mais difícil, então a gente tem dado e está buscando isso, suporte para que as pessoas talvez não precisem ir tão longe, né? Possam buscar esse conhecimento mesmo na cidade. Então, foi anunciado aí já, teve esse pré-anúncio, acredito que em breve vai ser de fato oficial e vai ir pelas mídias, né? Mas o João Vitor, juntamente com o pessoal do Patete, já anunciou que vai ter um curso de enfermagem com respostas, que eu acho muito positivo, já que a enfermagem, né, precisa ser cada vez mais reconhecido e valorizado. E aqui em Três Pontos, com referência também na área de saúde, nosso hospital, e graças a Deus, caminhando cada vez mais sozinho, na verdade, já está até correndo, né? Tem aí a hemodiálise, a gente está com grandes projetos. Então, acredito que trazer mais curso, mais opção para os nossos cidadãos aqui na nossa própria cidade faz com que fique mais fácil ainda as pessoas terem esse incentivo e realmente a vontade de estudar aqui com maior facilidade. Me responde uma coisa. A questão da educação é um assunto inesgotável. Eu assisti essa semana um documentário chamado Unitopia.
não sei se ouviu falar, Unitopia está lá no canal do Brasil Paralelo. Mostra a decadência das faculdades, das universidades federais. Sucateamento, principalmente a questão mais ideológica, que é muito perigosa, o radicalismo de qualquer lado, que é muito perigoso, né? E quando a gente fala em radicalismo, a gente, claro, acaba contextualizando. Para cá, as últimas eleições tivemos alguns episódios de radicalismo, infelizmente, que acabaram te atingindo. Como é que você vê como educador eu perguntei isso para o professor João Vitor também, perguntei para o Stefano Gazola, como é que você vê o nível das faculdades, das universidades, e essa questão da doutrinação, seja lá de que lado for, muito presente dentro das universidades? Não só dentro das universidades, mas como nós estamos falando da educação, entendi a questão de estar levando para, né, para esse espaço. Eu acho que não é o ideal, né, Roger? A gente precisa conscientizar, trazer uma educação cada vez mais de troca de ideias, de discussão, de respeito pelo que o outro pensa, mas sem ataques. O que a gente vê é que essa doutrinação tem tido como resultado, na verdade, uma guerra, né, vamos dizer assim, uma guerra que não é civil, mas uma guerra de ideias, ideais, ideologias, que trazem apenas coisas negativas para todos os envolvidos, inclusive para toda a população, que indiretamente, né, tem essa consequência, que às vezes uma pessoa que está estudando, vamos dizer, uma medicina, né, vamos dar um exemplo grande aqui, não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas fazendo ali uma medicina, e aí, em determinado momento, tem uma ideologia que eles defendem muito, não está aberto a entender ou a, pelo menos, compreender, a respeitar uma outra, que poderia trazer um conhecimento naquele momento, né? Então, eu acho que a ideologia está presente, essa ideologia de forma ríspida até, agressiva, mas mais que isso, eu acho que nós, poder público, as autoridades competentes de cada universidade, de cada espaço, até mesmo escolas, fazer com que as pessoas entendam. A gente só vai conseguir chegar no equilíbrio quando a gente tiver respeito. Eu respeito o que você pensa, o que você acha, o que você tem a dizer, mas você também tem que respeitar o que eu penso, o que eu acho, o que eu tenho a te dizer. Acho que é esse equilíbrio que está faltando um pouco, né? Eu acho que ninguém merece, ninguém espera esse radicalismo de nenhuma das partes. O que a gente tenta, com o podcast, ainda mais depois da minha formação, da pós-graduação em andamento, é entender o perfil do entrevistado. E me veio na cabeça agora uma questão. O fato de você lidar com muito amor com as crianças especiais da PAI, te tornar um ser humano melhor a ponto de fazer uma ponte daqueles que são especiais e trazer algo especial para a sociedade de uma forma geral? Certo? Na verdade, lá na PAI, né, na PAI, também que eu já falei, não é só crianças, eu trabalho com pessoas especiais, porque, na verdade, eu estou na rede, educação de jovens e adultos. Criança é porque eu tinha menos contato, mas, enfim, como se fossem crianças, né, devido à deficiência intelectual, a algumas deficiências que fazem com esse atraso intelectual. Então, com certeza, a gente se torna muito melhor. Eu não sei te explicar. É uma das poucas coisas que você me pergunta e eu fico sem saber responder. Porque é tanto amor, é tanto carinho, é tanta preocupação. Teve uma vez que a minha supervisora, aqui na parte da escola, a Francine, está lá há muito tempo, tem um conhecimento extremo na área educacional especial, né, inclusiva, e ela falou, Maio, qual que é o teu planejamento para hoje? Eu falei, Francine, hoje eu quero fazer uma roda de conversa. Mas matemática, Maio, porque eu quero fazer uma roda de conversa, eu preciso entender melhor, né? Porque, às vezes, mesmo uma pessoa com deficiência, uma pessoa com alguma deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência, ela tem que dizer, nós precisamos também ouvir. E aí a Francine falou, eu gostaria de participar dessa roda de conversa. Ela participou. E no final da nossa conversa, ela disse o seguinte, falou, Maio, foi a melhor aula que eu podia ter como planejamento, foi essa. Porque, na verdade, eu fiz uma aula planejada as demais. O que eu preciso trazer da matemática para ver daquelas pessoas, né, daqueles jovens, daqueles adolescentes especiais, que têm essa deficiência? Então, quando você me pergunta o que eu pego de especial lá, absorvo e depois multiplico fora,
eu não sei te explicar, eu acho que é só o amor mesmo. É só o cuidado, é o carinho, são as ações do dia a dia, né? Porque ela é tudo tão sincera, porque eles não têm maldade. Então, você aprende a ser ainda mais sincero, ainda mais carinhoso, não ter essa malícia que hoje tem no mundo, sabe? Então, eu sinceramente sei te responder com palavras. Eu acho que é só. Eu recebo amor lá, eu absorvo esse amor e eu transfiro esse amor. E eu acho que no seu caso, não é nem necessário verbalizar. Porque é aquela coisa que a gente entende e aprende que muitas vezes o discurso comove, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo acaba sendo muito mais importante. Cara, meu amigo Maicon Machado, eu estou impressionado com a quantidade de mensagens, com o carinho das pessoas. Enfim, também não estou sendo 100% verdadeiro. Já esperava que fosse desse jeito. Eu falar que eu não esperava, mas está muito bacana. Ângela Santos, parabéns por sua aprovação no mestrado. Você merece demais. Desejo todo o sucesso do mundo a você. Luiz Sérgio Chavasco, boa noite. Presente, Isso. A primeira mensagem que eu li foi da Ângela. Depois aqui tem a Adriana Nogueira. Saber e não fazer ainda não é saber. Diferente de você, meu amigo querido Maicon Machado, você sabe e faz sempre com essa empatia, sucesso, prosperidade. Deus abençoe sempre. Tenha um feliz e abençoado ano novo e por aí vai. Mensagens demais da conta, gente. Obrigado. Tá bacana demais. Eu sabia que ia, assim, que ia ser assim. Eu espero conseguir ler essas mensagens todas, mas eu já aviso que acho que não vou conseguir, não, tá? Até que eu estou vendo que o Luciano, né, ex-prefeito, que também foi presidente da PAI, fez um comentário: o amor é o que transforma tudo. Eu acho que responde. Me ajuda. Obrigado, Luciano, pela ajuda. Responde a tua pergunta: o amor é que transforma tudo. Sim. Lá na PAI você recebe o amor sincero, você absorve esse amor, depois você retribui com outras pessoas que não são pessoas com deficiência, mas precisam também desse amor. A gente sempre precisa de amor, né? Sim, nunca é demais. Quando eu falo de amor linkado a pai, claro que são muitas pessoas, né? A gente acaba sendo injusto de nominar, mas no meu trabalho como jornalista, tem duas pessoas que eu trabalhei muito de perto, que foi a saudosa Leila e a saudosa Adriane, foram as duas. Então, é muito especial. Mas tem uma pessoa da PAI que também já nos deixou, e essa eu carrego no coração pro resto da vida. Tem várias fotos, de vez em quando eu posto, que é o meu querido amigo deles, o gênio da PAI, que também nos deixou. Quanta falta faz, não só o deles, tantas pessoas especiais como o deles, como Paulinho Beijinho, como o Tafarel, tantos outros. Nossa mãe. Michael, tem uma frase do Antônio Hermílio de Moraes, que é um cara que eu tenho um livro, que eu creio muito na fonte, que eu gosto demais, dono do Grupo Votorantim, fundador da Beneficência Portuguesa, hospital onde eu nasci em São Paulo, que ele tem uma frase que é o seguinte: política é a arte de pedir dinheiro aos ricos, pedir voto aos pobres e, na maioria das vezes, enganar a muitos. É claro que a gente não generaliza, porque também a política é boa. Mas, partindo do pensamento de Antônio Hermílio de Moraes, um cara que exala amor, foi fazer o que na política? Eu não conheço muito bem Antônio Hermílio, mas eu discordo. Discordo um pouco dele nesse sentido. Só mandar um abraço para a Ângela, que eu vi que ela tinha. Mande abraço, bom cara, você vai me mãe, você vai me ajudar. Beijo, mãe, beijo, família. São muitas pessoas, muito obrigado pelo carinho. Vendo aqui a Marina, nossa futura primeira-dama. Sim. Um beijo, Marina, grande amiga. Um abraço também para o Luizinho, enfim, a Lila. Um abraço para todo mundo, gente. Eu entrei na política e volta, né? Você fez essa pergunta já, esperando para eu responder, se continuar essa história lá no começo, né? Então, em 2016, eu tive o meu nome à disposição. Eu convivia muito com uma saudosa amiga também, que você teve o prazer de conhecer, que é a Evânia. E aí ela acreditou muito no potencial do Maicon para estar na política, né? E ela incentivou, deu todo o suporte. Eu realmente abracei a ideia, fiz um marketing bacana. Na época as redes sociais estavam começando a ser esse estrondo, né? Esse estouro. E aí eu comecei a realmente dar aula de forma picada, vamos dizer assim. Eu pegava 10 aulas de escola, depois 10 dias, aliás. 10 dias na escola, depois 10 dias no. Por quê? Eu fiquei muito tempo fora das escolas. Eu precisava ser conhecido, precisava ter esse contato com a população. E aí eu foquei no ensino médio, né? Que eu ainda estava bem mais novo, na época eu tinha 26 anos, quando eu fui eleito a primeira vez.
E aí eu fiz uma campanha bacana, um marketing muito forte, com a ajuda de muitos amigos, de muitas pessoas que conheci desse ponto. Minha família abraçou muito essa ideia. E aí, na época, eu fui o vereador mais votado, né? Durante assim, logo de cara, eu tive 1.666 votos naquela ocasião. E aí, Com qual sensação? Estava um pouco, porque assim, eu fiz uma campanha muito bacana e nós acreditávamos que daria certo a eleição. A gente imaginava assim, uns 500 votos, 600 votos, mas não, 1.600, né? Então, no primeiro momento foi um pouco de susto, a gente, né, todo mundo calmo. Meu avô, inclusive, passou mal, né? Teve que ir para o socorro na época, ficou muito emocionado. E aí a gente começou a ter essa visão de que, para que a gente continuasse a ter esse reconhecimento, esse carinho, eu precisava trabalhar muito mais, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso influencia também. Assim como dessa vez também, né, para dar sequência a esse trabalho maravilhoso do nosso prefeito Marcelo Chaves. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a política e volta na questão da educação inclusiva, da educação inclusiva. Eu acho que a política é muito mais do que. Eu nem lembro dele, falou que é tirar dinheiro dos ricos, pedir voto aos pobres. Né? Segundo ele, política é pedir voto aos pobres, dinheiro aos ricos e depois de eleito virar as costas para. Na verdade, eu não concordo. Primeiro, porque nós, talvez isso, num âmbito muito maior, pode até ser verdade para alguns. Mas para nós, somos aqui, eu sou de comunidade, como eu falei, eu sou simples, eu sou humilde. Eu estou sempre aí, é claro que agora tem muito mais compromissos, eu não consigo estar em todos os lugares onde eu sou convidado, eu gostaria muito de estar, mas a gente tem reuniões, tem compromissos, tem causas a ser discutidos, tem que viajar para pedir recursos, mas não aos ricos, aos nossos representantes, né, em esferas estaduais e federais. Então, nesse sentido, eu acho que a política, que me fez entrar na política, foi justamente isso que eu sempre busquei exalar, que é o amor, que é o cuidado, que é o que eu busquei e achei na PAI, que é o que eu absorvo lá da PAI, de tantos outros lugares, tento transmitir aonde eu vou. Então, eu não concordo muito com isso aí, não. Eu acho que sim, a gente precisa levar a nossa proposta, mas não fazendo promessas, levar a nossa proposta de tentativa de fazer acontecer. Pedir sim aos grandes, vou dizer aos ricos, mas a quem é maior que a gente, em esferas estaduais, federais, parcerias com empresários que também tem mais que a gente, mas não no sentido de buscar os ricos, não, eu não penso assim. E o voto é necessário. Nós estamos numa democracia, as leis, né, regulamentam o que é por voto, então nós temos que pedir o voto, porque senão a gente não consegue ser eleito e representar essa população para levar esse amor. É claro que, às vezes, a gente conversando aqui, Roger, e eu falando tanto de amor, de fatiga, a gente não agrada 100%, nem Jesus agradou. E pode ter pessoas achando que isso tudo é demagogia, que o laico não é assim, mas sim, hoje eu não me preocupo mais. Já teve um tempo que eu preocupei com o que os outros achavam, sabe? Hoje não, hoje eu preocupo com quem realmente conhece o laico, do que essa pessoa está achando. Eu sei que a grande maioria dos que me acompanham, me conhece, sabe, que o que eu realmente busco fazer na política é levar o amor, é atender às necessidades, quem não consegue resolver tudo. Não, isso é uma utopia. Até porque as demandas são muitas vezes infinitas. Nossos recursos muito limitados. Muito limitados. Só para depois não dizerem que eu não perguntei, mas deixa eu primeiro só citar alguns nomes aqui, que eu estou com dor na consciência. A gente tinha que fazer 4 horas de programa, mas você dá um jeito de arrumar a agenda aí para voltar para mais alguns programas, tá? A Antiara Caselato, também a Roselane Machado, a mãe, a ex-prefeita Luciana, a Sônia Vitor, André Silva, Lili Anderson. É a Lila. É a Lila. Deixa eu baixar um pouco, senão a gente vai ser traído aqui durante a conversa. Quem mais? A Roselane Moreira, Tatiane Pires, Diogo Gênesis Martins e também Luana Barbosa. Muito obrigado pelo carinho. A Luana é a professora, eu trabalhei com ela, tive o prazer demais. Meu primeiro ano lecionando foi do lado da Luana, que Maria Augusta, e aí nós nos tornamos amigos. Isso lá em 2014 ou 2015, olha, se me fala em memória. Hoje é referência na redação, não só no sul de Minas, mas todo o estado, nacional, né? Com esse programa dela, Redação 9000, né? Isso é uma grande amiga, ela sempre
conversa muito comigo, me dá muitas dicas, muitas ideias em relação também a políticas públicas, que ela é de um conhecimento também. E o importante é a gente, mesmo crescendo, se a gente for pegar por história, você entrou num avião, mas não entrou ali sem passagem, sem um ticket, não. Ali foi muito árduo para poder juntar o dinheiro do ticket para poder ter um assento legal no avião. Meu avião está decolando. O avião está decolando. Eu não sou nem Nostradamus, nem mãe de nada, que eu não acredito nisso, mas muita gente sabe que você vai ser prefeito de Três Pontas em pouco tempo. Claro que sim. Mas só para poder encerrar esse assunto, tem muita coisa para te perguntar, muita coisa legal, mas também sempre no meio, porque eu não gosto de salgado com milho, não é? Eu amo milho, mas um tal do milho enlatado, salgado, eu não sei quem foi o lazareno que inventou isso. E sempre numa coxinha deliciosa tem um milho enlatado ali. Talvez o doutor Emílio tenha se expressado, não pode, por exemplo, ser o reflexo de uma política rasteira, baixa, mesquinha, da qual você acabou sendo envolvido. E na mesma pergunta, o Michael político e o Michael cidadão mudaram depois desse último episódio que literalmente te fez chorar? E eu sei que não foi apenas diante da câmera do Conexão Três Pontas, lá no Oswaldo 2, naquele momento da vitória, da celebração de vocês, com certeza foram noites perdidas com isso. Tudo junto, eu ainda acrescento mais uma pergunta. Te fez pensar em se afastar da política? Vou responder a sua última pergunta primeiro. Não, na verdade, me deu mais forças para continuar no político e mostrar que não é uma política suja que vai ganhar o jogo, nunca. Já aconteceu, eu acho que no passado, não muito distante, quem jogava sujo acabava ganhando. Hoje, com essa tecnologia, era da informação, né, Jorge? Todo mundo tem acesso muito rápido às informações. Tanto é que tudo que aconteceu foi rapidamente desmascarado. Aconteceu um fato? Sim. Daquela forma? Não. Então, foi deturpado, foram feitas montagens, né? A justiça, vamos dizer assim, já cuidou de tudo, ainda tem algumas coisas a serem resolvidas, mas eu estou muito tranquilo. Eu dormi, eu não perdi noite de sono, porque eu dormi muito tranquilo, porque eu sabia que tinha acontecido, que tinha sido feito. Sabia que o Michael não tinha cometido nem exatamente. Então, eu estou muito tranquilo, estava e estou. Né? Um fato aconteceu, mas não da forma que foi narrado ou tentado colocar aí para as mídias, para a população. E 2 anos depois de tudo, né? Eu estive em um relacionamento, teve um episódio, eu acho que foi qualquer ser humano faria o que eu fiz. Aliás, faria muito pior que eu fiz. Né? Porque eu fui um Michael de sempre. Não fiz nada com uma pessoa em sã consciência, em equilíbrio pleno, faria. Talvez eu não tenha sido muito maduro, mas quando a gente gosta, quando a gente acredita que o relacionamento vai dar certo, a gente está suscetível a cometer algumas falhas, não vou falar erro, eu não acho que eu errei, algumas pequenas falhas que podem acarretar em deturpações, que foi o que aconteceu. E é isso, respondendo essa última pergunta, super tranquilo. Foi ruim no dia, assim, 1, 2 dias, mas não perdi sono, não perdi noite de sono, não. Te assustou ou você já esperava? Esperávamos. Desde dessa forma, vocês esperavam? Sim, sim, dessa forma. Numa conversa minha com um grupo político, antes de fato bater o martelo do seu vice, mas tem alguma coisa que possam usar? Eu falei, tem. Exatamente o que usar. Era a única coisa. Tinha vários barcos, tem isso, tem aquilo, mas eu estava super tranquilo. Realmente não tinha. O que tinha era um fato que aconteceu. Eu sabia que eles usariam de forma totalmente modificada para tentar prejudicar, para tentar enganar algumas poucas pessoas, né? Não julgo também, né? Mas, enfim, respondendo à última pergunta, foi isso. Estou muito tranquilo, estive muito tranquilo, estarei muito tranquilo, porque eu sei o que eu faço. Se um dia eu errar, eu vou ser o primeiro a colocar no meu rosto, onde quer que seja, pedir desculpa, porque a gente também está suscetível ao erro. Mas eu acho que ninguém erra buscando erro. A gente erra porque eu quero acertar, eu quero fazer acontecer, eu quero que dê certo, como o meu caso, no meu antigo profissional. Mas estou muito tranquilo quanto a isso. E hoje, como é que está o coração do Maicon? Hoje, café não é só política, tá? Mas eu vou responder voltar na outra, né? E aí, eu acho que você falou que foi muito feliz quando trouxe à tona a interpretação de toda a fala do autor. Né? Eu acho que a política, nos últimos anos, com essa sujeirada, principalmente em aspectos
no espectro nacional, estadual, né? Essa corrupção existente hoje faz com que pessoas, inclusive que às vezes nem têm tanto conhecimento, desacreditem na política. E é aí que eu acho que a gente tem que usar o nosso poder de cidadão, que é o voto, escolhendo pessoas que a gente viu crescer, que a gente sabe que não, se errar, ninguém vai errar, mas que a gente sabe que não vai agir de má fé, que não vai cometer um ato de corrupção, que não vai realmente prometer as coisas depois das costas. Então, eu acho que o nosso poder de cidadão, talvez o nosso maior poder é, de fato, eleger aqueles que a gente conhece, aqueles que estão aqui perto da gente, aqueles, se eu não consigo chegar nele, eu consigo chegar na mãe, no pai, no vô, nos irmãos, é o que acontece comigo. Muita gente não consegue me achar por conta dos meus compromissos. Mas sempre tem demandas do meu pai, dos meus avós, da linha, e eu acho que é assim. Eu acho que fui muito feliz, com certeza foi isso que eu quis se expressar dessa forma, mas eu acho que está nas nossas mãos. Escolher sempre bons representantes, representantes que a gente conhece, que a gente confia, que pode mudar esse cenário, e talvez um outro escritor daqui a um tempo escreva diferente. Ó, o programa está bom demais. De novo, agradecer a sua participação, as suas mensagens, o seu carinho. Agradecer de novo também o Michael pelo fato de estar aqui numa segunda-feira, antevéspera de Ano Novo. Certamente deixou outros compromissos. Tem um compromisso logo após, senão a gente ia fazer 2 horas de programa hoje. Então, vou ter que correr com várias questões, com vários temas, mas tem muita coisa. Mas o coração está em paz. Muito em paz. Bom demais. Como é bom, às vezes, solicitude. Sim, sim. Câmara. Michael Machado e Câmara. No que hoje o Michael Machado dá um 10 para o vereador, ainda vereador, para o ex-presidente da Câmara, e o que o Michael não conseguiu fazer como legislador que gostaria de ter feito? Só respondendo com uma pergunta, lembrei. Falou assim, o Michael, agora eleito, depois de tudo que aconteceu, muda alguma coisa? Não, não muda. Acho que o mesmo Michael, talvez um pouco mais calejado, né? E depois de apanhar tanto, até porque quem apanha não esquece, né? Numa política que não foi das melhores, que a gente esperava que fosse uma política suja. O que também não é novidade. Mas assim, nós não fizemos, nós não fizemos na mesma moeda, pelo contrário, nós estávamos realizando campanha, indo de porta em porta, mostrando nossas propostas, então o Michael continua mesmo, na verdade, com vontade de fazer ainda mais, porque todo mundo confiou no trabalho do Michael, agora junto com o Luizinho também, para administrar a nossa cidade. O Michael, nota 10 na Câmara, eu acho que foi o período da pandemia, né, Roger? Eu era presidente na época, eu assumi em janeiro, quando foi abril, estourou, sim, eu acho que é abril, final da pandemia, o Michael com vários projetos, com orçamento já tudo prontinho para fazer uma reforma de imóveis na Câmara, para fazer a reestruturação da questão da transmissão da Câmara, que inclusive a gente no finalzinho ainda conseguiu, com tudo pronto, vem a pandemia, e aí vários desafios, né? Alguns vereadores com um pouco de dificuldade com essa questão da tecnologia, e eu precisava ter as reuniões para votar projetos que eram importantes também, por conta da pandemia, de recursos. Nossa, eu acho que o nota 10, principalmente, foi para essa condição de resiliência, né? De ter que mudar toda hora alguma coisa, estar preparado para essa mudança que estava chegando a cada minuto. Vamos fazer isso? Não, já não pode, mudou, é isso, cada hora sai uma lei, era uma resolução. Então, eu acho que o Marco Nota 10 foi não só para o Mike, né? Porque atrás de alguém que toma decisão, tem uma equipe que trabalha. Então, eu acho que o Mike, nota 10 na Câmara, nesses 8 anos que eu encerro amanhã, é realmente o período da pandemia que eu estava presidente. Na verdade, foi todo o período. Né? Os 4 anos que eu fiquei de presidente, eu peguei o início até o último dia de pandemia. E o que faltou? Eu acho que, assim, é tão difícil a gente, né, contar assim, né, Roger? Mas eu não sei o que faltou. Talvez eu tenha deixado de ser um pouco mais rígido com os próprios colegas em alguns momentos, né? Em alguns momentos, a gente, com esse jeito mais maleável, mais equilibrado de ser, deixa de falar algo que às vezes gostaria de ter falado, mas que, na verdade, eu sei que talvez poderia gerar um outro conflito. Sim. Eu acho que talvez isso. Não tem outra fala, não. E gerou mais uma curiosidade. Mas antes, eu me atrevo a dizer que o 10 do Michael na Câmara tem uma outra questão aí que você não citou. O parlamento jovem? Que é o parlamento jovem. Seria minha segunda. É porque durante a pandemia, Roger, eu vivi, sim, já com uma experiência de 2 anos. Vamos dar um abraço também para a Valerinha, que também tem um trabalho
muito legal, principalmente em relação ao parlamento. Adoro o parlamento, né? Ligou muito, lutou muito. Quando eu consegui um orçamento específico só, eu era presidente, né? Quem vai aprovar? Quando eu era presidente, eu criei uma ficha orçamentária só para o parlamento, que inclusive está até hoje. Sim. Hoje acho que está na sala dos 40 mil já. Eles têm a possibilidade de Belo Horizonte. A família da Alanis foi uma das jovens parlamentares mais polêmicas que passou por ali. O pai, né? Bem puxado. Mas, enfim, ela discutia muito e ela respeitava muito o que o outro pensava também. E o que a gente mostra no parlamento jovem é justamente isso, é o que eu falei no começo. Você pode ter a tua ideia, eu posso ter a minha, mas precisamos ter um equilíbrio e respeito. Claro. E aí eu te dou um exemplo. Eu deixo isso público e notório, até porque eu separo isso do meu jornalismo. E eu sou um cidadão como você é, como todo mundo é. O Roger Cidadão é um cara de direita. A Alanis é totalmente de esquerda. E a gente se respeita muito. E eu te falo mais. A Alanis me ensinou muito. Eu melhorei muito enquanto cidadão e também até como jornalista, que acaba esbarrando, acaba contagiando, contaminando, graças ao que a Alanis aprendeu lá no parlamento, e isso acabou chegando até a casa. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Maicon. Eu tenho uma curiosidade de perguntar isso para todos os vereadores, e me veio isso aqui na cabeça agora para te perguntar, sem citar nomes. Num colegiado como uma Câmara Municipal, os vereadores novatos que chegam de primeira legislatura, eles acabam sendo presas fáceis, termo pesado, boi de piranha, não, sendo manipulados muitas vezes pelos caciques, por aqueles que já estão lá há mais tempo. Deixa eu reformular a pergunta, vem cá mais leve. Os vereadores antigos de casa, eles têm muito mais poder de fala e de determinar algumas escolhas nas reuniões internas do que os novatos? Pode, vou falar o que eu vivenciei. Não é verdade. Aí vai muito mais de quem está entrando, eu acredito, do que esse ditado de quem está lá vai comer fácil, né? Enfim, não é verdade. Inclusive, o que aconteceu comigo, eu participava de um grupo político, não os vereadores que estavam lá, mas o meu grupo político começou a querer que eu fizesse as coisas que eles queriam. O que me fez afastar e a gente não ficar mais nesse grupo político. Mas, enfim, eu acho que vai da opinião, vai da consciência de cada um. Eu não vejo assim, não. Por exemplo, o Maicon Machado, o presidente da Câmara, não mandava mais do que um que estava chegando lá agora. Não, na verdade, todos os vereadores ele tem. Né? Quem entrou com, no caso eu, 1.666 votos na primeira e 1.746 na segunda eleição, eu tenho o mesmo voto que quem entrou com presidente. Os bastidores. Mesma coisa. Eu vejo a mesma coisa. É claro que o presidente da Câmara acaba que tem uma articulação um pouco maior, né? E aí vai o poder de articulação de cada pessoa, né? Tem vereadores ali que têm um poder de persuasão muito maior que qualquer outra pessoa e acaba persuadindo um ou outro que tem, às vezes, essa facilidade de ser manipulado. Mas eu, enquanto vereador desses 8 anos, não acho que seja dessa forma, não. A tônica desse programa de hoje, da sua participação, entre tantas mensagens, eu me deparei com uma aqui que eu acho que diz muita coisa. A Ângela Santana. Só o céu é o limite para você, meu amigo, meu irmão de coração, meu padrinho. Te amo e te admiro demais. Você é merecedor de todas as suas conquistas. Pois é, por isso que o programa está com essa audiência e eu, que não sou bobo nem nada, falei, preciso de um convidado muito especial para o programa de Réveillon e ninguém melhor do que Maicon Machado. O que o Maicon Machado faz nas horas vagas? Você tem tempo, Maicon? Primeiro, quero mandar um beijo para a Ângela, né? É uma grande amiga. Inclusive, eu a conheci através da política, né? Ela estava na Secretaria de Saúde. E aí a gente é muito demandado, né, Roger? Sabe, de saúde, que é uma carência, eu acredito que por mais que a gente faça, sempre vai ser aonde dói mais, né? Porque volta a falar de demanda a gente sempre é satisfeito com tudo que um vereador ou qualquer outro político faz. Mas quando é com a família, principalmente com a família de alguém da gente que está precisando daquele atendimento, aquele cuidado, e alguém, né? Vou dar exemplo da própria diária, que eu vi também está participando do programa. Trata a pessoa tão bem, com tanto carinho, com tanta atenção. E aí eu comecei a gostar da Ângela de Graça. E a gente foi se aproximando, viramos amigos. Há uns 2, 3 anos, nem lembro muito bem. 3 anos ela casou e a gente convidou esse padrinho. E hoje nós temos uma relação
Que legal, irmão. Deixa eu mandar um abraço para a galera toda da saúde, para os heróis e para as heroínas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, do atendimento, os médicos, que durante a pandemia foram guerreiros, e parece que tem muita gente sem memória aqui em Três Pontas, que já esqueceram que todos eles fizeram e simplesmente atacam pedra. Ah, mas falta muita coisa na saúde? Falta. Demora no banco? Muitas vezes? Demora. Mas vamos analisar com um pouquinho mais de sensibilidade, de empatia e de memória, de lembrar o que essas pessoas fizeram. Michael, tem tempo para o lazer? O que o Michael Machado faz no lazer? Eu fui muito tempo jogador de vôlei, sim, né? Quando eu morei fora, já representei Três Pontos em muitos campeonatos regionais, muita medalha. Eu venho celular jogando vôlei, na época da Copa Televisão celular, sim. E aí sempre tinha um jogador daquela partida de destaque, eu ganhei um celular na época, um Note, aquela tela azul, lembra? Sim. Muito antes de 2003, 2004. E hoje o que eu faço nas minhas horas vagas é estudar e jogar beach tênis, né? Eu tive um problema no ombro, se operar, tive que afastar do vôlei. Tá. Livro. Gosto? Gosto, mas não muito. Eu leio. Viagem. Gosto. Gosto. Algum lugar específico? Esse ano eu tive oportunidade de conhecer Argentina, Chile. Eu fui para Salvador, passei o carnaval em Salvador. Você teve de frente na Casa Rosada? Não estive de frente, não deu tempo. Mas teve no Amsterdã? Tive. Na verdade, eu não entrei. Eu estive no Castelo, eu paguei um tour e passava, e turística falando, né? Mas enfim, nós ficamos lá só 2 dias e meio, que fazia parte da rota para ir para o Chile. No Chile eu tenho mais tempo. Mas eu gosto de viajar, eu sempre busco, assim, 2, 3 vezes no ano, fazer uma viagem, dar uma descansada. Nessas viagens, assim, mais perto, eu sempre levo minha sobrinha. Teve vezes de só eu e ela, tá? Realmente para descansar, gosto muito. E hoje eu estou no beach tennis, estou gostando muito. Já aí também com alguns troféus, algumas medalhas. Michael Machado já pensa em se casar e filho? Não, há algum tempo atrás eu tinha, assim, esse planejamento, sabe? Até desenhei, né? Fiz todo um planejamento estratégico. A gente tem falado muito de planejamento estratégico na nossa vida política, né? E não pode deixar também de falar na nossa vida pessoal. Mas aí depois de ver, né, um dos meus outros relacionamentos não deu certo, eu hoje pretendo focar realmente em dedicar a minha saúde, a minha cabeça, os meus cuidados à minha família, à minha sobrinha, aos outros sobrinhos que virão. Filho, eu não vou falar que eu não pretendo ter, mas hoje não está no meu planejamento de curto prazo, não. Talvez médio a longo prazo, sim. Gente, está bacana demais esse papo super descontraído, alto astral, nosso Podcast, o último do ano com o Michael Machado, que daqui 2 dias se torna o vice-prefeito. Lógico, falando isso aí, dá até a gente fica um pouco emocionado, né? Porque é a minha intenção, inclusive. A minha mãe fala que quando eu nasci, assim que me levaram para o colo dela, ela, nossa, mãe vai ser especial. Na época, política era. Hoje ainda acontece isso que não deveria. Política era idolatrado muito, né? Assim, em 88, Constituição Federal, enfim, né? E minha mãe disse, ela fala que quando pegou no colo, ela falou, nossa, eu acho que esse menino vai ser político. Então, minha mãe, ela teve essa, vamos dizer, uma visão de mãe. E falava de mãe muito forte, né? Sim, assim, como oração é mais forte, né? E ela tudo sempre foi muito inteligente sobre que isso acontecesse. Então, para ela não é surpresa, ela fala. Para mim não é surpresa, porque eu sabia que você ainda vai muito além. Então, eu fico um pouco emocionado quando você fala isso, porque um dia eu falei, mãe, quem sabe um dia. E aí hoje, quem sabe um dia, tá aí, não, né? Quem sabe um dia, vereador, presidente da Câmara, vereador de novo, presidente da Câmara mais uma vez, quem sabe um dia vice-prefeito. Falta um dia para me tornar vice-prefeito. Olhando para você, eu vejo uma cota inesgotável de amor de pai. Então, sim. Gente, Conexão Três Pontas está aí, ó, para você curtir o nosso site, para você curtir as nossas redes sociais também. Ó, e tem a matéria aí com as novidades também, todos os nomes que foram escolhidos para trabalhar junto com o Luizinho e com o Michael. Rapidinho, porque já são 9 horas, sim. Até 9h30, tá? Opa, temos 30 minutos de bônus, graças a Deus. Estava aqui, eu tô vendo minha mãe participando, ela falou, verdade. Ela fala muito isso, sabe? A Praça Luiz Machado é parente? É o que, sim? Ele é avô do meu pai, né? Bisavô. Só que eu não tive o prazer de conhecê-lo. E por falar em Praça Luiz Machado, eu lembro da Cris,
Machado, que é simplesmente a maior costureira de carnaval do mundo. Se o carnaval do Brasil é o maior do mundo, certeza. qual a sua relação com ela? A melhor possível. Ela na verdade, ela é prima do meu pai. Prima de primeiro grau. Meu pai, a mãe dela é irmã do meu avô. A mãe dela é a mais nova dos irmãos. Então, acaba que eu convivo muito com ela, até mais com ela, com a irmã dela, que é a Cristiane, do que com os primos de primeiro grau meu. Né? Ela manda mensagem quase todos os dias, falo muito com ela. Está com muita vontade de ajudar nessa questão do nosso carnaval também. Talvez esse ano não, porque né, meu espaço é curto. Num futuro não muito distante, talvez ela venha aí para nos ajudar em alguma questão. Até falando mesmo de carnaval, né? Vamos ver. Cara, as pessoas vão ficando mais velhas, e como é o meu caso, literalmente de cabelo e barba brancas, a gente fica muito saudosista. Carnaval que tem sido feito desde o Carnavaliza é espetacular, maravilhoso. Mas que saudade dos carnavais de escola de samba, dos blocos. E o meu saudosismo, ainda teimoso, insiste em botar na minha cabeça que carnaval tem que ser na Praça da Igreja, descendo ali a Praça da Fonte, contornando a Praça da Igreja, que acho que você não viveu isso, mas era. Eu tenho experimentado muito vaga, sabe? Porque eu cresci na Vilinha, né? Na Marilena. Lá tinha o Unidos da Ponte. Opa! Eu não lembro. Umas 2 vezes eu fui, sei lá, mais criança, né? Então eu tenho, sabe, alguns flashes assim, de memória. Eu descendo, fantasiado, mas muito pouco. Sei lá, uns 3, 4 anos, talvez eu tinha, assim. Chegou a hora da gente fazer o nosso tradicional quadro que tem aquele ditado, Maicon, que fala que bobagem é a gente achar que é bom somente aquilo que a gente cria. Muito do que a gente copia também é muito bom. A gente só copia aquilo que a gente acha que é bom. Eu falo muito disso na política. Não é vergonha você copiar o que é bom. Inclusive, eu sentei com alguns dos secretários, porque como eu atuo em Varginha, né? O senhor vai ter que passar. Tem muita coisa que deu certo lá. Eu falei, Mariana, Mário, vai me bem, fulano, vamos copiar de Varginha, já tem tudo pronto. Então, se Deus quiser, logo nós vamos estar implementando algumas políticas públicas aí que deram certo em Varginha, tem tudo para dar certo também. Porque copiar o que é bom, não é feito. Você me lembrou agora, também, antes de entrar nesse quadro, um pedido que, inclusive, você já respondeu no grupo lá do bairro, enfim. Maicon, é uma preocupação tua e do Luizinho a questão dessa coleta de lixo que me entristece demais esse modus operandi que eu aceito que me mostrem que eu estou errado no meu pensamento, que eu acho esdrúxulo, tiram de um lugar alto que é a lixeira, colocam no chão, cachorro com fome, vai ali, bagunça tudo. Meia hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas depois passa o caminhão para recolher e fica aquela bagunça. Tem como mudar isso? Olha, assim, eu me coloco, inclusive eu sou morador, eu passo por toda a situação lá no nosso bairro, né? Sim. Sempre eu posso, tem hora que eu não consigo acompanhar, que são muitas mensagens, mas tem vezes que alguém fala assim, Mário, você lá no grupo, aí eu vou e tento responder com todo cuidado, né? Porque é muito salutar do Mário. Mas eu também me coloco hoje no lugar dos lugares, né? Dos servidores. Nós tivemos uma reunião, a equipe de transição, para entender por que acontece assim. E eles explicaram, não é o caso também não entrar em detalhe, porque não é o nosso intuito, mas através dessa explicação que foi passada a nós, a gente já conseguiu enxergar melhor uma possibilidade em breve. Hoje, inclusive, foi hoje, olha que coincidência. Eu falo com o Alisson, o secretário de Transportes e Obras, que é o responsável por essa ação, né, da coleta de lixo, e também com o João Vitor, que trouxe algumas ideias, copiar uma ideia, inclusive de Santana da Vargem, lá tem dado certo, é uma cidade também se compara o tamanho, mas é uma tentativa. A gente vai começar aí, se Deus quiser, talvez já no final de janeiro, fevereiro, um projeto piloto de uma forma de recolher esse lixo, talvez acabe com isso. Vai dar certo? Sabemos que é uma tentativa. Tem outras tentativas, mas não der certo. Mas essa a gente estaria utilizando tudo que a gente já tem. Né? Talvez gastaríamos um pouco aí mais com alguma construção de alguns pontos estratégicos que fazem parte.
Eu não vou entrar no mérito de explicar também, porque, na verdade, ainda não vi o projeto. Sim. Nós discutimos as ideias hoje, eu, o João Vitor e o Alisson. Eu acho que tem tudo para dar certo. Em breve a gente faz essa 2, 3 vibes com o piloto. Dando certo, a gente vai expandir a cidade inteira. Eu acredito aí que, se tudo der certo, dentro de uns 6, 7 meses. Maravilha. Outra questão que eu preciso de uma resposta sua para os nossos leitores, para os nossos internautas, para as pessoas que estão acompanhando o Pô de Café Podcast. Michael Machado é um político que não faz promessa. Isso não está no DNA. Prefere apenas expor aquilo que ele acredita que seja possível. Eu vou te perguntar daqui a pouco, deve estar frio, já vou te perguntar daqui a pouco se o Roger é melhor jornalista ou fazedor de café, depois você responde. Eu falo que você não promete. Mas dá para a população acreditar com certeza que o novo pronto atendimento municipal vai sair no governo de vocês? Vai sair, inclusive, é um recurso que, graças aos nossos deputados majoritários, né, e que a gente não pode também deixar de falar, eu ia falar, lógico, depois dos nossos grandes parceiros, que é o Diego Andrade, nosso deputado federal, né, que seria de 3 pontos, talvez, sem esse homem. Assim como o Mário Henrique, o Caio, também faz muito, luta muito, para que tudo na esfera estadual dê certo, para que chegue até nós descontamos, né? Se não fosse esses dois, e principalmente o Diego, nesse sentido, desse recurso, já em conta, né? Demorou um pouco mais por conta de todo o processo daquele espaço, né? Que tinha toda uma questão burocrática, e também de como fazer. Então, hoje, a responsabilidade está com a Santa Casa, o grande benfeitor aí também, grande ser humano, Michel Renan, a gente sabe também de todo o trabalho, toda a dedicação. Então, estando lá com ele, a gente acha que vai ser até antes do que está planejado, porque a gente sabe que ele tem menos burocracia, né, porque não é o poder público em si, é o recurso público, mas foge de algumas leis, por exemplo, tem coisa que ele vai precisar, às vezes, fazer uma grande licitação, todo aquele processo. Então, a gente acha que talvez saia até antes do que é o planejado também no reforma, eu acho que é 18 meses, né? Enfim, sai sim, é um cuidado, é uma proposta do nosso plano de governo lá atrás, não promessa, mas uma proposta, realmente colocar para funcionar, aonde há um novo plano, de repente ser um plano pediátrico, abrir um centro de atendimento geral, talvez ali no Vila Marilena, para desafogar um pouco o plano, contratação de mais médicos por meio de prestação de serviço, e não por contrato de trabalho. Então, o Luizinho também tem muita experiência, tem estudado bastante sobre isso. Com certeza a gente vai conseguir fazer isso já dia 2, dia 3 de janeiro, né? Claro que vai demorar um pouco, mas as nossas intenções e a busca para que isso aconteça tem sido, sim, constante e muito ferrenha. Vocês estão com certeza. É claro que a próxima pergunta eu tenho que fazer diretamente ao governador, né, ao meu centro. Mas ser super bem informado e, mais do que isso, está entrosado com esse pessoal tudo e sabe, acompanha de perto. As obras serão concluídas ano que vem, da rodovia da MG-67? Serão sim. Primeiro que teve toda essa interferência, como que eu falo que é importante? O Diego Andrade fez uma alteração de uma lei para que pudesse incluir federal, obra estadual, enfim. Então, foram muitas mãos trabalhando. Sim. E da mesma forma que tem muitas mãos trabalhando, tem muitas mãos cobrando. Então, a cobrança ainda é maior. Nós tivemos aquele problema da desistência da empresa anterior, né? Que acarretou nesse atraso e tal. Mas essa empresa é muito séria, já eu ia, né? Agora vou menos frequência para Varginha, mas todos os dias para Varginha, estou vendo o trabalho, estou vendo tanto que está avançando. Eu acredito que tem tudo para terminar dentro do prazo, sim. Espero que sim. Eu sei que você e o Luizinho, vocês estão muito entrosados e farão um grande governo. Eu acredito nisso. Né? A população também está acreditando nisso. Aliás, se a gente não acreditar, botar fé, e não apenas botar a fé, mas também, de alguma forma, fazer a parte, como, por exemplo, na questão do lixo. Não adianta eu apontar o dedo para você como vice-prefeito, te ligar e te cobrar alguma coisa, se a população sabe o dia que passa a coleta de lixo e põe no dia que gasta. É o que mais acontece. A população também precisa ajudar. Eu acredito que você tem uma visão macro, ampla, para todos os problemas de 3 pontas, mas é claro, a menina dos olhos do Luizinho será a saúde, a menina dos olhos do Michael será a educação. Acredito que seja assim, sem desmerecer nenhuma outra pasta. Te preocupa o denuncismo ou as denúncias
que aconteceram de maus tratos em algumas creches, em Três Pontas, que foram principalmente durante a eleição muito alardeadas, você estará muito perto de tudo que acontece na educação em Três Pontas? Com certeza, preocupa, Roger, porque o ser humano, assim, é uma incógnita, né, por vezes. A gente precisa acreditar no ser humano, precisa colocar fé no ser humano, mas às vezes o ser humano decepciona. Então, é uma coisa que preocupa. Eu já tive algumas conversas com a Mariana, nós, eu e o Luizinho também tem algumas ideias. A gente já tem feito algumas ações com o Marcelo, inclusive eu fui vereador de 2 projetos de lei nesse sentido, para melhorar essa questão da segurança, para facilitar também o acesso dos pais a algumas informações relacionadas aos filhos que estão em creches. A gente pretende sim dar alguns cursos também de capacitação, assim como um acompanhamento psicológico, porque estar também numa sala, a sua professora não é fácil. Você está ali com 20, 15, 30 crianças, adolescentes, criancinhas que, né, choram e tal. Bem, é o que a gente escolheu. A pedagogia tem que ser a pedagogia do amor, por vezes. Né? A teoria é muito importante, mas o amor também é muito importante. Então, a gente sabe que, às vezes, chega num ponto que precisa ter um atendimento até psicológico. Uma pessoa perde um pouco o controle. Então, a gente pensa em alguma estratégia nesse sentido para dar esse suporte. Né? E não é vergonha a gente pedir ajuda. Não, a pessoa de precisar, não, precisa conversar hoje. e também a gente observa que, claro, não estou falando de violência, mas algumas posturas enérgicas em todas as situações, em todas as áreas, muitas vezes precisam ser tomadas. Eu, como professor de sala de aula, de autoescola, por exemplo, muitas vezes eu tive que ser enérgico, porque senão as coisas desandam bastante. Me fala uma coisa, com relação à relação do executivo com o legislativo. O prefeito, o próximo prefeito e o próximo vice-prefeito são oriundos do legislativo. É absolutamente tranquilo no relacionamento que vocês terão com o legislativo. E na mesma pergunta, alguns vereadores eleitos não são do grupo de vocês. O que mais se destaca, pelo menos nas redes sociais, embora eu tenha pouquíssimo contato, é o Roberto, que sempre apoia o candidato Paulo Luiz Rabelo, ou então o candidato Paulo Luiz Rabelo, o ex-prefeito Paulo Luiz Rabelo. Como é a sua relação com ele e do Luizinho com ele, por exemplo, e também com aqueles que são de oposição a vocês? Enquanto eu estive presidente da Câmara, eu vi a importância, principalmente do presidente, ter esse tato, esse cuidado, essa sensibilidade, para levar as demandas gerais do Legislativo para o chefe do Poder Executivo. Então, eu sei bem como é e como a gente pode tratar isso. Em relação aos novos vereadores, aí depois eu falo do próprio Pertinho, eu acho que todo mundo tem muita vontade de fazer acontecer, de realmente chegar ali, ó, vamos trabalhar, o pessoal está pedindo inovação, e hoje nós somos 6. Então, eu super entendo, eu já passei por isso também, acho que é isso que faz a engrenagem mover cada vez mais, e a gente está realmente confiante neles também. Em relação aos dois que não são do nosso grupo político, vamos dizer assim, não fizeram parte da nossa coligação, estou muito tranquilo, porque a Valéria sempre foi muito parceira. Né? Ela sempre teve muito cuidado, sempre trouxe muitas ideias, mesmo não estando na política, então super tranquilo. Já estive com ela várias vezes, inclusive fui padrinho de casamento do filho dela, porque eu tenho uma relação bonita com ele e com a Valquíria, que agora é a esposa dele. Então, super tranquilo. O Luizinho também foi vereador junto com a Valéria, já sabe como que é a forma dela trabalhar. Em relação ao Robertinho, né, que também votação expressiva dele, ele tem o perfil dele, né, ele tem o jeito dele trabalhar e eu respeito muito isso. Eu, particularmente, nunca tive absolutamente nenhum problema com o Robertinho. Enquanto presidente, todas as sugestões, tudo que ele precisou e tudo que eu precisei, sempre foi acatado por mim em relação aos pedidos dele e por ele em relação aos meus pedidos. Então, eu realmente não tenho que falar nesse sentido de talvez ter algum problema ou tal. Agora, o vereador ele tem que cobrar. Isso é salutar do vereador. Uma oposição inteligente, uma oposição onde há um diálogo, onde há uma busca dos dois lados para que aquilo seja solucionado dentro também de uma realidade plausível, Roger, eu acho que faz bem para o governo, né? Acho que o que não pode é simplesmente até por ser toda a unanimidade. Então, eu acho que salutar, é importante. O Luizinho também tem uma relação muito boa com o próprio Robertinho, com a própria Valéria. Eu acho que tem tudo para dar certo no sentido de
Tem coisas a contar? Sempre vai ter voz. Claro. 100%. Toda segunda-feira vai ter algum problema. Porque imagina a gente vivendo numa cidade 100% tudo. Impossível. Se fosse perfeito, nem precisava de governar. Na casa da gente, pode. Na casa da gente sempre tem que fazer, sempre tem que melhorar. Então a gente está ali para ouvir, para buscar soluções juntos, mas como eu falava, juntos. Porque a partir de depois de amanhã não é Luizinho, não é Maicon, não é Robertinho, não é Valéria, não é Daniel, não é Emílio Bueno, não é Antônio Lazo. É todos em prol de uma Três-Pontas melhor e levar nosso lema, que é a união do trabalho. A gente quer união no trabalho, mas não é só o trabalho de ir lá na Câmara na segunda-feira e apontar o que está de errado, porque a gente sabe que está. Eu estou na rua todo dia, eu sou morador meus pais moram lá no Chico Vieira, minha mãe ajuda na comunidade lá São José do Tadeu, comunidade religiosa, que é uma comunidade muito vulnerável, né? De pessoas carentes. Então, eu sei as necessidades. A gente não quer só quem aponta, não. A gente quer quem busca soluções e sim trazer. A solução é essa, vamos executar. Aí o Luizinho vai estar preparado para estudar as alternativas e realmente executar e buscar essa solução os problemas que podem aparecendo. Deixa eu mandar alguns abraços rapidinho aqui. Tem muita gente, tá? Me perdoe aí os nomes que a gente, às vezes, acaba pulando. A Eliane, a Adi lá da prefeitura, gente finíssima, gosto demais dela, um abraço para ela. A Marilena Carneiro trabalhou comigo. A Sônia Vitor, quem mais? Vixe, tem muita gente aqui. O Rômulo, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela audiência. Maicon, antes da gente fazer o quadro final do programa, que está bacana demais da conta, responde uma última questão para a gente, para não ser cobrado na rua. Você falou sobre união e trabalho. Trabalho me lembra emprego. Se bem que tem muita gente hoje em dia que quer emprego, mas não quer trabalho. Né? Aí é difícil mais da conta. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para a Associação Comercial, que faz um trabalho belíssimo também, com todas as suas parcerias, gerando cursos, qualificação profissional, para que a gente realmente tenha mão de obra mais qualificada. Não só a associação, muitos órgãos, parceiros importantes também. Mandar um abraço para a Coca-Crel, a maior cooperativa de café do mundo. Falam que é a segunda, mas a gente sabe que, na verdade, é a primeira. Em Três Pontas já passou a Colômbia faz tempo, é a terra do café. E em breve eu vou revelar qual que é esse café que a gente toma aqui, dá o melhor café do mundo. Aproveitando o ensejo, pode ser melhor jornalista ou melhor fazedor de café? Café de boa qualidade, meu voz. Eu acho que você é melhor jornalista. Por isso que é amigo, obrigado. Emprego. O que vocês pretendem fazer em relação a emprego? Haverá concurso na prefeitura? Vocês estão já com alguma coisa programada em relação à geração de emprego? E o foguetinho que também tem a ver com empregos. O que a gente propôs no nosso plano de governo, eu não falo que é promessa, a gente propôs, nós vamos buscar meios e alternativas para que realmente aconteça tudo que foi proposto, que seja realizado, é que nós vamos dar continuidade a esse processo de industrialização que começa pela estrada do foguetinho. É o distrito industrial, é a continuidade daquela estrada do foguetinho, até ali a saída do quilombo, facilitando a saída de mercadorias, o fluxo de veículos, a logística dentro da nossa cidade. Continuar dando incentivo aos pequenos, médios e grandes empresários, através de projetos de leis também. Nós temos hoje o CONDES, que é um conselho que fiscaliza, que orienta, que direciona para a Câmara possíveis empresários que vão gerar emprego. Né? Nós temos hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje é ocupado pela Melissa, que vai ser a nossa procuradora, e futuramente vai ser ocupado pelo Serginho, que é um menino aí que está com muita gana, muita vontade de fazer acontecer também. Então, o que a gente propôs no nosso plano de governo é dar continuidade a tudo isso que estava sendo feito, porque o Marcelo teve uma visão, não para o mandato dele, mas sim para os 4, 8, 12 anos para frente, porque a estrada do foguetinho de todas as áreas que nós temos, nós vamos poder licitar para que novas empresas se instalam, ou as próprias empresas de Três Pontos, mas naquela região, para facilitar todo o fluxo, está aqui. Concurso nós pretendemos fazer, nós vamos agora, no começo do ano já, contratar uma empresa para fazer o levantamento das vagas. Eu acredito, Cláudio, que o edital do concurso deva sair provavelmente no começo de 2026. 2025 acho bem improvável, por causa de todo o processo.
Nós tivemos algumas conversas, eu, o Luizinho, a equipe de transição. Então, talvez saia inicialmente tal, mas de fato, o concurso, eu acredito que 2026. A próxima seria já entrar no quadro, mas tem uma questão aqui interessante. Do Felipe Pereira, que Deus esteja no comando da sua gestão, tanto como secretário de Cultura como vice-prefeito. A gente não pode passar pelo programa sem falar do teu trabalho como secretário de Cultura. E aí eu sei que se eu não perguntar, vai dizer assim, pô, Roger, você não perguntou. Teremos festa do peão, teremos os grandes eventos que aconteceram na gestão do Alex Tiso como secretário, do Marcelo como prefeito? Com certeza, é um desafio, né? Porque muita gente falou assim, mas você não domina tanto cultura. Realmente, é uma coisa que eu quero aprender mais. E eu acredito, ali é temporada, sabe, Roger? Tem que aqui falar, até nem sei a palavra que usar, mas parabenizar muito, agradecer muito. Cara, maravilhoso, bacana. Eu acredito que em breve vai ter o seu espaço, talvez até muito maior do que propriamente fazendo secretariado. Mas é o Alex Fios, né, que fez a cultura de Três Pontas dar um boom, eu acho, cansado de todo o trabalho. Inclusive, ele está aqui, viu, Alex? Ele participou, eu acho que aqui, parece que eu vi. É um cara maravilhoso, eu quero contar com essa contribuição dele nesse período curto que eu vou ficar ali, para algumas questões pontuais, mas eu acredito que talvez futuramente ele venha compor com a gente, não sei se na cultura, a gente está com umas ideias, talvez já abrir alguns braços, turismo, por isso que eles precisam ser alavancados, precisa dar uma oxigenada. Então a gente tem pensado muito e com certeza o Alex é uma peça fundamental que vai fazer parte do nosso governo, mas nesse momento a gente sentou e eu estou para que eu tomasse conta, pelo menos nesse comecinho de mandato da cultura. Mas o Alex é um cara que fez muito, que faz muito, é brilhante. A equipe dele também, né? Nós vamos agora sentar, fazer algumas reuniões pontuais. Nós vamos ter o carnaval, né? Vamos tentar seguir o padrão que tem sido feito. Vamos ter o Rio Três Pontas, vamos incluir no calendário cultural algumas outras atrações para trazer ainda mais essa questão turística. Então, é algo que eu estou estudando, começando a ler agora. Como eu estava na transição, eu não pude dedicar especificamente só à cultura, mas eu sei que lá também tem equipe muito boa, que já sabe realmente o que precisa ser feito e o que faz. E o próprio Alex, eu tenho certeza que vai nos apoiar no que for preciso. E obrigado, Felipe, pelo comentário, nosso futuro secretário de saúde. Super competente. Sim, um grande abraço para ele. Inclusive, vai fazer o Felipe aqui também. Você falou sobre isso, me gerou uma curiosidade. Se não puder revelar o santo, não tem problema. Pelo menos só o começo do milagre você conta. Se você vai ficar por pouco tempo na cultura, você já deve ter o nome de quem de fato será o secretário por toda a gestão. Ou ainda não? Não. Porque o Luizinho tem algumas outras ideias para o próprio Alex Shields, né? Eu acho que ele vai ser aproveitado em outras áreas muito melhor do que ali. Então, eu acho que o Luizinho ainda não pensou e, na verdade, quando ele pediu para assumir a pasta da Secretaria de Cultura, foi para algumas outras questões mesmo, e a gente vai tentar fazer isso e depois a gente vai pensar num nome aí que possa dar continuidade, pensar palestrando para Alex, né? Se até lá não tiver rompido, não tiver realmente acontecido tudo que a gente pretende que aconteça. Ok. Vamos, então, encerrar o nosso programa, faltando 4 minutinhos para terminar. Bacana demais, uma audiência linda, um programa bem bacana. Espero que você esteja gostando, como eu estou gostando de fazer daqui. Eu falei de pessoas que me inspiram muito quando a gente fala de cópia, né? Coisas boas a gente copia. Para mim, o maior entrevistador da história do Brasil é José Eugênio Soares e a entrevistadora é Marília Gabi Gabriela. Então, acredito que teremos iguais a esses dois. Gabi criou o quadro Cara a Cara, então agora é o Cara a Cara com o Machado para responder tudo rapidinho, sem titubear, sem pensar no até porque você tem compromisso. Podemos? Podemos, claro. Mãe e pai. Gratidão. E quando eu respondo com uma palavra, porque era assim, né? Sim, o mais direto possível. Mas quando eu insistir é porque eu quero um pouco mais. Tá bom? Vamos lá. Mãe e pai. Gratidão, amor incondicional, missão de vida, emoção, paz, segurança, acolhimento, muita coisa. É tudo para mim os dois. Tudo. Michael Machado entrando, subindo aquela rampa
como vereador pela primeira vez, ao lado da mãe e a mãe chorando de emoção. O que isso te lembra? Me traz muita lembrança da própria mãe, né? Olha, que era como se fosse uma mãe também, né? Mais sobre ele. Era um ponto seguro, um porto seguro, uma pessoa que eu confiava muito, fez parte da minha vida por muito tempo, né? Enfim, uma grande mulher, né? Que nos deixou cedo demais, mas que também contribuiu muito para a nossa cidade, por tudo que nós temos hoje, né? Foi secretária, enfim, foi uma grande mãe, não só para mim, para muitos servidores, né? Que obviamente tinha todo esse cuidado, esse tato, Adriane. inspiração. Inspiração para nós que estamos na política, né? Porque ela fez tanto por Três Pontas, né? As marcas estão indo para quanto é lugar. Então, acho que é uma inspiração para mim e para tantas outras pessoas que estão aí na política municipal. Então, também estadual, né? Já fui conselheira, lugar de destaque em vários lugares. Eu acho que é uma inspiração. Paulo Luiz Rabelo. Gratidão, porque através dele eu me envolvi na política, eu tive oportunidades que eu não teria se eu não tivesse conhecido, eu não estaria na política, não tenho nenhum rancor, pelo contrário, tudo que aconteceu mostra que, de fato, tem coisas que têm que acontecer, mas eu tenho uma gratidão por ele, apesar de tudo que aconteceu, a gente sabe que talvez tenha alguma coisa, né, alguma interferência dele por trás de tudo isso, não estou falando que tem, né, a gente imagina que tem, mas gratidão, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, porque realmente lá atrás, há 8 anos atrás, ele também acreditou que o Maicon poderia ser eleito, apoiou, deu suporte, então gratidão também, e que Deus o abençoe, né? Cada um no seu canto, mas eu tenho muita gratidão também a ele, principalmente a esposa, a dona Fátima, também sempre me acolheu. Marcelo Chaves. Professor, né? Um grande professor aí na área pública, um amigo, um cara bacana, muito sensato, muito equilibrado. Transmite paz, né? Só o fato de você estar perdido, você sente paz, né? Aquele peso que você dá, quando às vezes eu vou levar alguma demanda para ele já, aquele peso nas costas, eu chego lá, parece que o peso já sai só de estar perdido. Ele tem um jeitinho, tem um carinho, tem essa sensatez, esse equilíbrio emocional muito aflorado, sempre me acolhe com um abraço também. Quando aconteceu todos esses problemas, ele, a Melissa, o próprio Luizinho, não esquece, vem aqui, vamos nos abraçar, que vai passar. Então, assim como de muitas pessoas, a gratidão pela vida dele, por todo o trabalho realizado, por ter aceitado também nos ajudar agora, né, nesse diretor que sai. Então, gratidão e realmente um professor. Tomara que a gente consiga colocar em prática muita coisa que a gente aprendeu com ele. E eu aprendi, dentre tantas coisas, convivendo com o Marcelo, na minha função de jornalista, o último ato é o que fica, geralmente. E o último ato dele é de uma nobreza e de uma simplicidade. Ele poderia galgar, subir degraus muito maiores, inclusive botado para a CREA, para outros órgãos. Claro que também teve a questão familiar, e aí é mais um motivo de enaltecer, de estar perto dos netos, né, perto da família, mas aceitar continuar colaborando por Três Pontas, através do SAI, ou seja, ele engenheiro, é mais um motivo de aplaudir. E ele está por dentro de tudo, né? Porque ele já foi secretário de administração, vereador, presidente da Câmara, por um tempo vice-prefeito, depois prefeito, e agora por dentro de tudo que está acontecendo no SAAI, essa questão da captação de água, questão também de financiamentos. Hoje ele é presidente da ADESMIG, né? Que é como se fosse um consórcio na questão do saneamento. Então, a gente uniu o útil ao agradável e ele também, né, teve esse equilíbrio, que eu acabei de falar que ele tem muito. Questão de estar perto da família, né? Acabou de nascer mais um netinho, então. Casa de manhã. Nossa, é maravilhoso, eu adoro, eu vou lá todo dia, eu almoço lá todos os dias. Embora eu tenha um espaço hoje, a casa de mãe é a casa de mãe, é a minha casa. O que mais eu gosto de comer? Comida. Pratos favoritos. Gosto de tudo, gosto de estrogonofe, gosto de batata, tá tudo, como tudo, Roger. Por isso que eu tô um pouquinho gordinho, tá vendo? Eu perguntei de casa de mãe, dizendo casa de mãe é, Três Pontas é. Agora, só voltando, agora é uma lugar que eu gosto muito de ir para comer, sempre é macarronada da minha avó. Confesso que é uma macarronada bem caprichada, com bastante carne moída, e eu falo, vó, eu tô indo almoçar. Às vezes ela tinha arroz, feijão, bife, uma salada. O que ela faz? Um pouquinho de macarronada. Ela vai dar um jeito de arrumar a carne moída, do molho,
mas que é uma nada bem, tipo, trabalhar dentro de escola, sabe? Ah, sensacional. Então, é muito bom. 3 pontas, né? 3 pontas é onde eu cresci, onde eu aprendi a ser essa pessoa, cuida do outro, cuida do próximo. E aí, como recompensa para 3 pontos, eu quero também cuidar de mais pessoas. Eu quero tratar bem, acolher bem, assim como eu fui acolhido desde sempre. Assim. Luizinho. Amigão, quando eu fui eleito a primeira vez, ele me chamou para uma conversa. Ele não me impôs, e aí volta naquela pergunta que você fez lá atrás. Ele me falou assim: eu vou ser o presidente da Câmara. E me perguntou assim: se for mais votar, você tem desejo de ser presidente da Câmara? Eu respondi para ele: não nesse momento. Por quê? Porque eu quero ser presidente. Se você fosse, eu ia respeitar, tal. Mas eu gostaria, se você fosse, quiser compor, a gente forma chapa, você vem de vice ou de secretário. Então, desde aquele momento ali, a gente começou a ter um contato, a gente começou a conversar, eu ajudei ele muito no plano do secretário. Depois ele teve uma participação muito efetiva para que eu me tornasse presidente. E eu me tornei muito amigo da esposa dele, que é a Marina. Então, hoje é um amigo. E há uns 3 anos a gente fala dessa chapa, que a gente tinha certeza que seria vitoriosa, de Luiz Maio, e fazendo muitos planejamentos. E quando estava aí outros nomes, né, cotados para ser candidato a vice, ele falava assim: Maio, você não confia em mim? A gente planeja esses 3 anos, vai dar certo. Eu falava: tá bom, Luiz, vai dar certo. Então, eu confio muito e sei que ele confia muito em mim também. Tem muita coisa. E, inclusive, agora, depois das nossas eleições, a gente, por várias vezes, eu fui na casa dele, depois das 6, a gente fica até tarde, junto com a Marina lá discutindo e chegando a conclusões que realmente, a discussões, desculpa, que realmente a gente só consegue ter com pessoas que a gente confia. Então, eu estou muito grato a ele por estar confiando tanto assim no meu trabalho também. Eu tenho certeza que ele vai me dar muito espaço, né, para em um futuro, talvez não tão breve, mas em um futuro, eu ser um sucessor à altura também do Marcelo Luiz. Quando o Michael Machado olha no espelho, o que ele vê? Eu vejo que através da educação que eu falo é a educação que vem de berço. Através de uma boa educação que vem de berço, aliada a uma boa educação escolar, acadêmica, você chega onde você quer. O Michael Machado coleciona muitas medalhas da época de esportista. O Michael Machado de hoje, cidadão, daria o que ao Michael Machado, homem público? Uma medalha pelo que já foi feito, ou um abraço de muito incentivo, dizendo que você está no caminho certo e falar muito mais? Pode ser os dois? Eu acho que eu daria os dois. Eu acho que eu daria uma medalha. Principalmente, Roger, quando eu falo assim que o nota 10 foi realmente durante a pandemia, porque eu vi pessoas morrendo, assim como você viu, assim como todos nós vimos, e eu, sabe, nós buscando alternativas para mudar leis existentes que tornasse possível tirar dinheiro da Câmara, que eu tinha planejamento, e mandar para o hospital e comprar alguma coisa. Então, eu acho que o Michael, presidente da Câmara, vereador nesse tempo, principalmente durante a pandemia, merecia assim, essa medalha, porque eu estudei muito, eu briguei muito com juristas, com o jurídico fazer consulta todo dia, mas tem que ter um jeito. Gente, não é possível que não pode. E a gente conseguiu, na época, passar bastante recurso para o próprio hospital, e eu deixei de lado algumas coisas que eram prioritárias da minha gestão de presidente. Eu acho que eu mereço uma medalha assim, mereço esse abraço também, por saber que eu sou capaz, e é sempre bom, um abraço é combustível. Se você pudesse estar em outro lugar, nesse exato momento, que não fosse no Pô de Café Podcast, seria onde e com quem? Eu gostaria de estar na minha mãe, talvez. Né? Ou na avó, Ou da minha avó. Nossa, tem muita gente que eu gosto de ir na casa, sabe? É muita gente. Tem uma senhora que mora perto da minha casa, e por vezes eu entro, sabe? Dou um abraço. Então, tem muita gente que eu gosto, que eu frequento, chego sem avisar, e é como se eu fosse de casa, sabe? O que tira o Michael Machado do sério? A injustiça, né, Roy? Não gosto muito de injustiça, não. Na verdade, acho que ninguém gosta, né? Quando eu vejo algo muito injusto, de alguma forma eu entro em ação e faço com que aquilo, né, seja menos injusto, ou que realmente faça com que a justiça aconteça dentro das minhas possibilidades. Eu fico muito triste também quando alguém realmente morre, né, e a gente começa a lembrar de pessoas que já se foram. Eu sou muito tranquilo. Muito difícil brigar comigo. Nossa, muito difícil.
você começar a brigar comigo aqui agora, eu vou começar a chorar e não vou brigar. E depois, às vezes, eu vou te procurar para brigar com você, mas na hora eu sou muito emotivo, sabe? Dificilmente eu brigo. Às vezes tentaram fazer isso comigo, não conseguiram, porque eu não entrei na onda, não entrei naquilo. Deus. Asa, luz, é fé, é esperança. É a razão do nosso viver, é a razão de tudo. Né? Deus é tudo. Tem que explicar. Deus é um homem maravilhoso, né? Um salvador. Ele nos faz acreditar em dias melhores cada dia. Você nem fala também de Deus, né? E por que os três pontanos devem continuar acreditando no Michael Machado e também no Luizinho? Primeiro, porque a gente já tem o trabalho realizado, né? A gente quer fazer mais por três pontos, a gente quer mostrar que a gente tem potencial, a gente tem articulação para que isso aconteça, a gente tem boa vontade, a gente tem a empatia que é necessária para fazer aquilo que o outro precisa, e a gente tem resiliência. Então, eu acho que os três pontanos podem continuar acreditando e vão acreditar cada vez mais no nosso trabalho. Encerrando de vez, eu quero te agradecer imensamente por esse programa pelo Pode Café Podcast número 5 desse 30 de dezembro de 2024. Obrigado de coração a todos vocês que acompanharam, que inundaram as nossas redes sociais com muita mensagem. Eu tenho certeza que depois o Michael vai responder aqui para vocês tanto carinho que foi mostrado aqui, certamente traduz aquilo que é da grande maioria dos três pontanos. O que esperar de 2025? Hoje é o quinto programa. Hoje é o quinto. Sim, programa. Esperar 2025, muito trabalho, muita dedicação. Estou muito entusiasmado para 2025. Eu posso garantir para vocês, e agora realmente isso é promessa, não é de político, não. É muito trabalho, muito estudo, muita busca para que as coisas possam melhorar e acontecer. A sua mensagem de ano novo, de esperança para todos os três pontanos. Queria agradecer, primeiramente, Roger, por essa oportunidade. Você sabe que eu sempre possível fui com vocês, parceiro, há muito tempo, já praticamente 8 anos, né? E a gente está junto aí, várias questões. Então, agradecer, parabenizar por essa iniciativa, a todos também que acreditam no seu potencial, estão aí te apoiando. É muito bom, porque você chega a tantas casas, logo hoje aqui, eu estou acompanhando aqui sempre, tinha 30, né? Às vezes não eram as mesmas pessoas, mas eu via que sempre 30 pessoas. Então, 30 pessoas conhecendo mais de alguém, talvez, quer mostrar. Né? Então, parabéns por esse seu trabalho. Obrigado a todos os meus amigos, familiares, três pontanos que nos acompanharam. Eu estou muito feliz. Depois de amanhã vai ser um dia memorável, um dia inesquecível na minha vida, que é o dia da nossa posse, nossa tão sonhada, esperada posse. Vocês podem esperar muito trabalho, muita reciprocidade. Eu quero desejar aqui a todos vocês três pontanos um 2025 cheio de paz, de amor, muita fé, muita esperança, muita saúde. Se vocês precisarem do Michael Machado, e aqui também eu coloco o nome do Luizinho à disposição, vocês podem contar com nossa empatia, com a nossa busca por solução e com o nosso esforço para tentar resolver os problemas que sempre aparecem e que são necessários a gente buscar soluções. Um beijo no coração de todo mundo. Deus os abençoe. Não sei porquê, mas me vem na cabeça que a gente está falando de uma realidade que envolve Luizinho Michael Machado para uma quase dinastia de 16 anos. Só o futuro dirá. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa de hoje. Foi um imenso prazer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador do mundo, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Emanuel, o enviado, o chefe, o Senhor dos Exércitos, ele possa, como sempre, transformar toda a maldade em bondade, todo ódio em amor. E mais do que isso, que ele te faça entender que você só precisa de duas coisas para ter um 2025 maravilhoso. Primeiro, fé nele, porque ele realmente faz a gente poder. Nós podemos naquele que nos fortalece. E a segunda coisa é que ele possa te dar a coragem necessária para você entender que você é capaz de fazer aquilo que você se dispõe e correr atrás dos seus sonhos. Como diria o meu grande ídolo, Milton Pituca Nascimento, os sonhos não envelhecem. E os sonhos estão vindo agora renovados para 2025, para depois de amanhã. Então, feliz ano novo. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o seu trabalho, o seu lar. Que a gente tenha um 2025
com ele e com o Luizinho, de muitas conquistas para 3 pontas. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Parabéns pela pessoa que você é, pela criação que você teve. E não esqueça que o sarrafo de você está lá em cima por causa do Marcelo, mas eu tenho muita confiança de que vocês vão fazer da mesma forma ou até melhor, porque a gente sabe que quando a gente faz com amor, já é meio caminho andado para que tudo possa dar certo. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Nos vemos no ano que vem, na próxima segunda-feira, com mais um entrevistado especial. Luiz Carlos da Silva, o prefeito eleito, já empossado prefeito. É o primeiro convidado de 2025. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau.